Nessa aula eu vou ensinar para vocês como desenhar mais sobre esboço usando o personagem Naruto, tá? Com Naruto eu vou conseguir mostrar 3 fases bem diferentes da vida dele e que vai mudar bastante as linhas do esboço colocadas no rosto, tá? Eu vou começar pela fase dele adolescente, que é o meio termo, e vamos começar como começamos os esboços anteriores, né? Fazendo círculo, o traço na vertical, o traço na horizontal e essa é a base, certo? Como eu disse nas aulas passadas, a linha que a gente não vai mover é a linha do nariz, que fica bem na base, lembra? Na base do círculo. Então, em qualquer esboço aqui, a linha que a gente não vai mexer, que sempre vai ser a linha do nariz, é essa linha aqui. Então, vamos fazer do Naruto criança aqui também. Círculo. Traço na vertical. Traço na horizontal, no meio. E traço na base. E do Naruto adulto, a mesma coisa. Círculo. Traço na vertical. Traço no meio, na horizontal. E traço na base do círculo, que é o nariz, tá? Vamos lá agora desenhar por completo o Naruto adolescente, o Naruto na fase Shippuden, né? O nariz já é aqui, então a gente precisa abaixar a linha do olho, lembra? Então vamos jogar a linha do olho mais ou menos aqui, ó. Dá uma distanciazinha. Isso aqui vai dar mais ou menos 1/4 dessa distância aqui, ó, de uma linha para outra. Se você dividir essa distância aqui no meio, depois no meio de novo, você vai conseguir achar a linha dos olhos do Naruto, ok? Aqui é a linha do nariz. Então você pega esse mesmo tamanho aqui, essa mesma distância entre a linha dos olhos e a linha do nariz e joga aqui para baixo, tá? Coloca essa mesma distância aqui. Aqui eu fiz errado, aqui eu fiz dessa distância. É daqui, olha. Essa distância aqui para baixo também, vai dar mais ou menos aqui. Ok? Então, marca a parte do queixo do Naruto aqui. Então, aqui a gente tem cílios de cima, né? Cílios superiores, nariz e queixo. Agora a gente vai fazer o contorno do rosto do Naruto. A gente vai sair daqui da linha do meio, tá? Porque o rosto do Naruto ele não é tão angulado, ele não faz um triângulo, né? Ele é mais redondinho. Ele não tem aqueles biquinhos do maxilar como no do Ban. Então a gente vai ter que sair com o rosto dele um pouquinho mais de cima, tá? Então a gente vai usar a linha do meio para isso agora. Então você vai sair daqui, fazer um traço para baixo, com um pouco de curva, tá? Não é um traço reto, tem uma leve curvinha no rosto e sempre para dentro, tá? Você nunca vai fazer, no caso do Naruto, né? Você nunca vai fazer o traço reto
na vertical. Você vai fazer ele meio na diagonal, sempre entrando um pouquinho pro rosto, né? Desse lado assim e desse lado assim, tá? Aqui, na linha do nariz, é onde dá uma curvinha mais aqui, ó. Né? Ela tava mais na vertical, depois veio na linha do nariz, passou mais para diagonal. Então aqui a gente está mais na vertical, linha do nariz, vamos mais para diagonal para juntar no queixo do Naruto, que também é mais reto, ele não tem aquele Vzinho de pontinha, né? Ele tem uma linha, que é um queixo mais quadradinho. Então aqui tá um queixo quadrado. Do outro lado a gente faz a mesma coisa. Desce um pouquinho aqui e faz mais na diagonal aqui. Ok? Como que é o nariz do Naruto agora? Vamos dar uma apagadinha aqui para a gente poder desenhar certinho o nariz dele. O nariz do Naruto é muito simples, são só duas narinas assim, ó. Então você vai fazer bem em cima da linha uma narina de um lado e outra narina do outro. Pronto. A boca do Naruto. Se a gente ver essa distância aqui, ó, ela tá um pouquinho para cima do meio, quando ele tá sorrindo. Se ele tivesse sério, ela ia dar uma baixadinha, tá? Se você se olhar no espelho e você sorrir com a boca fechada e depois ficar sério, você vai ver que a sua boca vai subir e descer um pouquinho. Quando você fica sério, ela fica mais para baixo. Quando você sorri, ela fica um pouquinho mais para cima. Isso é normal. Então, vamos achar o meio aqui, ó. Mais ou menos aqui, né? Então, a gente pode fazer a boca um pouquinho mais para cima do que é o meio. Ok? Agora, a gente vai fazer os olhos do Naruto. Lembra daquele esqueminha de fazer uma caixinha em volta dos olhos? Então, a gente vai pegar no cantinho do olho, no cantinho do outro olho, os cantinhos de fora, tá? E fazer um retângulo, uma caixinha nos olhos aqui, ó. A gente faz mais uma reta no cantinho de dentro de um olho e no cantinho de dentro do outro olho, tá? O que a gente pode observar aqui? Que o olho do Naruto é completamente diferente dos olhos do Ban, tá? Tanto em formato quanto em distância entre os olhos, tá? Aqui eu vou fazer até com azul, ó, para vocês verem melhor a distância entre eles. O tamanho do olho é esse daqui, né? E a distância entre os olhos é maior do que o tamanho do olho, tá? Então, se a gente fizesse um outro olho do Naruto aqui, ia sair errado. Né? Ele não tem o tamanho de um olho mesmo. Então, você vai ter que fazer o mesmo esqueminha de traçar as linhas aqui no canto. Lembra que no Ban a gente pegou no cantinho do olho de fora, traçou uma linha e achou o maxilar? No Naruto acontece a mesma coisa, ó. A gente achou o maxilar dele aqui também. Então vamos subir uma linha lá em cima para achar o cantinho do olho do Naruto, ó. Um pouquinho mais para baixo, aqui, na verdade, né? Então aqui a gente achou o cantinho do olho do Naruto. Vai ser mais ou menos aqui, né? Aqui a gente tá descendo. Ó, dá um pouquinho mais para baixo também. Então um pouquinho abaixo do maxilar aqui, a gente vai traçar uma linha. Pode ser um pontilhado também. Para fazer a caixinha, né? Então aqui mais ou menos no meio dessa distância, lembra que a gente marcou o meio para achar um quarto? Que é a metade da metade dessa distância aqui. Do meio do círculo até a base do círculo. Então agora a gente vai usar essa distância para fazer os olhos do Naruto. Tá? Aqui a gente tem essa mesma caixinha. Aqui, ó.
Vamos traçar mais uma vez no cantinho de dentro desse olho uma linha aqui para ver onde a gente pode conseguir essa medida. Ó, deu um pouquinho para fora do queixo. Então a gente vai um pouquinho para fora do queixo aqui e vai subindo. Aqui a gente já encontrou uma medida, dá para fazer o olho do Naruto aqui dentro. A mesma coisa aqui. Traçando um pontilhado, aqui também, ó, sai um pouquinho do queixo. Então aqui a gente sai do queixo de novo. Traça um pontilhado e faz um risco aqui. Então aqui a gente já descobriu 2 lugares para fazer os olhos do Naruto, tá? E como que é o olho do Naruto? É bem importante você fazer ele fora do desenho aqui e também pesquisar imagens boas do Naruto, como essas aqui que são do mangá. Pode ser do anime também, se você preferir do anime. Só não pode ser fanart, como eu falei. Não pode ser desenho que uma outra pessoa, que não seja o estúdio do anime do Naruto ou Kishimoto, tenha feito, tá? Então, vamos lá. A gente tem que fazer o olho do Naruto primeiro fora do desenho, tá? Você não vai desenhar aqui direto. Vamos desenhar aqui. O olho do Naruto, ele é mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Tem essa parte de fora. Tem os cílios superiores. Tem mais essa parte de fora. E os cílios inferiores, tá? E a íris aqui no meio. E a pupila. Acho que esse cantinho pode até ser mais baixo aqui. Tá? E aqui a gente pode observar que dentro da caixinha, né? A caixinha. Você vai ter que encontrar esses pontos, tá? Esse cantinho do olho tem que bater nessa paredinha aqui, ó. Esse cantinho do olho tem que bater nessa paredinha aqui. Essa base aqui dos cílios de baixo, né? Tem que bater nessa paredinha aqui. E os cílios de cima tem que bater nessa paredinha de cima também. Então, aqui a gente vai fazer um arco. Tá? Essa primeira ponta aqui de fora, ela fica um pouquinho para cima do meio dessa caixinha, tá? E essa ponta aqui de dentro, ela fica para baixo do meio da caixinha, tá? Então, vamos supor que seja o meio. Pontinha de fora para cima, pontinha de dentro para baixo. Faz o tracinho. Faz os cílios inferiores, que tem que grudar, quase ser grudado aqui nessa caixinha, né? Nessa paredinha da caixinha embaixo. E também não pode grudar nessa pontinha aqui, tá vendo? Tem um espaço aqui. Então, também não pode grudar no seu desenho. Engrossa os cílios de cima. Faz a íris, que é a bolinha colorida do olho. E faz a pupila, que é a bolinha preta. Vai repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Acha o meio dessa caixinha. Faz o arquinho em cima. A pontinha de fora do olho para cima da metade da caixinha. Faz o arquinho. A pontinha de dentro do olho para baixo do meio da caixinha. E faz os cílios de baixo. E faz essa pontinha, engrossa os cílios de cima. Faz a pupila e a íris. Então aqui a gente já tem os elementos básicos do Naruto. O pescoço não tá aparecendo aqui, mas ele sai mais ou menos da íris aqui, tá? Aqui e aqui. Ok? Os risquinhos, dá pra ver que um deles sai quase da linha do nariz. Então você faz um aqui. O outro é mais pra cima.
e o outro é mais para baixo. Faz a mesma coisa do outro lado. A sobrancelha do Naruto. Aqui, no Naruto adulto, aparece melhor. A gente pode usar a mesma coisa no Naruto aqui na fase Shippuden, porque a sobrancelha não é algo que muda muito, tá? Ela vai passar um pouquinho dessa ponta aqui da caixinha do olho, ó, tá vendo que ela passa um pouquinho aqui. Ela é mais grossa na ponta de fora, tá vendo? Nessa pontinha de fora aqui, no cantinho de fora. Começa mais grossa e vai afinando. E ela passa bastante aqui do cantinho do olho. Aqui eu tenho canto do olho, ó, passou bastante. Aqui também é a mesma coisa. Começa mais fininha, termina mais grossa lá no outro cantinho. Ok? A orelha do Naruto, como que é? Você pode usar essa linha aqui do meio, a linha do círculo, tá? Para fazer o topo da orelha, né? Que é essa parte aqui. E um pouquinho acima do nariz, ó. Que vai estar aqui também. Para fazer a pontinha de baixo da orelha. Tá? O Naruto ele tem um pouquinho de costeleta aqui também, ó. Vou fazer de vermelho para parecer melhor. O que é a costeleta? É essa partezinha de cabelo aqui, ó. Aparece bastante Naruto na fase Shippuden. É um pouquinho maior, né? A bandana, se você for fazer a bandana, ela vai cobrir um pouco a sobrancelha, ó. Você pode fazer nessa linha do meio do círculo também, curvando um pouquinho para baixo, tá? Aí fica bom. Uma linha para bandana. Tem essas duas curvinhas que são da bandana aqui de fora, tá? Em cima da orelha. A plaquinha da bandana. Qual que é a posição da plaquinha de metal da bandana, né? Pode ver que é mais ou menos na linha dos olhos, ó. Um pouquinho para dentro, talvez. Pode fazer a plaquinha da bandana aqui, tá? Deixa um espaço para o tecido da bandana. Faz a linha de baixo da plaquinha, né? Essa linha aqui. Qual que é a altura da bandana? Você pode fazer mais ou menos da distância entre os cílios inferiores, tá? Essa base do olho até essa linha da plaquinha da bandana embaixo, tá vendo? Com esse tamanho aqui, ó. Você consegue fazer uma bandana, uma plaquinha de metal da bandana legal. Ó, com um tamanho interessante. Como que você pode fazer o símbolo da aldeia da folha também sem sair errado, sem sair torto, né? Tenta achar o meio da plaquinha, tá? Supor que o meio seja esse. E você começa a fazer uma espiral, tá vendo? Faz uma espiral. Chegou aqui, ó. Faz a pontinha. Depois você faz tipo um triângulo aqui, ó. Aí você já conseguiu fazer um símbolo legal da aldeia da folha. Faz tipo os parafusinhos aqui no cantinho. Mais o tecido de bandana aqui em cima, que ele é mais espesso, tá vendo? Que ele é mais grosso aqui do que aqui. Mais grosso em cima do que embaixo. E o cabelo do Naruto que fica por cima da bandana. Nessa fase Shippuden fica bastante cabelo por cima da bandana. Aqui também.
E aqui não tá aparecendo, mas no Naruto na fase Shippuden também tem bastante cabelo aqui atrás. Ó. Cabelo grande. Aqui atrás. Certo? Você pode ver que ele é adulto, é pequeno. E ele criança também é bem pequenininha, parecido com ele adulto aqui.